poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, a provável escalação para o jogão de hoje, São Bernardo e São Paulo e São Bernardo no Morumbi com mais de 40 mil torcedores. Tudo sobre o Tricolor, que hoje tem um jogo importantíssimo pelo Paulista. Isso e claro, como sempre, mercado da bola, então vambora pro vídeo. 37 mil ingressos antecipados, apareceu há pouco, né? O jogo valendo a segunda colocação geral. Até nesse aspecto é um confronto direto, né? Mas levando em consideração que o São Bernardo está no grupo do Palmeiras, né? Eles vão se enfrentar na próxima etapa. O São Bernardo vem de 6 vitórias seguidas, né? O recorde do torneio. Aliás, uma equipe do interior não ganhava, uma equipe não grande, não ganhava 6 jogos seguidos no Paulista, acho que, sei lá, desde a década. A campanha do São Bernardo é impressionante. Eu lembro que falei com você no terceiro jogo, o jogo contra o Santos, já tinha impressionado, empatou, o Santos até empatou no final, mas o São Bernardo massacrou. É um time muito interessante, forte fisicamente, tem alguns jogadores habilidosos, alguns que já estão sendo pinçados pelas equipes grandes para os campeonatos da Série A e B. Jogou na quarta-feira, depois do São Paulo ter vencido o São Bento, ganhou do Ituano em Itu, 2-0 com 4 desfalques, mesmo com 4 desfalques ganhou, e está inteiro para enfrentar o São Paulo. Vai ser um bom desafio. Acho que esse jogo tem as suas semelhanças com Palmeiras e Bragantino no meio de semana. Vai ser, o bicho vai pegar. E o São Paulo tem nenhuma novidade ainda de departamento médico de volta. Os jogadores só devem voltar nas quartas de final, alguns deles, e tem o desfalque do Pablo Maia, que está suspenso. Deve ser a base que enfrentou o São Bento, né? Talvez com a entrada do Mendes no lugar do Luan, o resto deve ser o time que jogou contra o São Bento. São Paulo e Nestor, eu acho, que é essa é uma questão. Exatamente. E se ele voltar, aí sai quem? É o jogador exposto ali, o jogador que está com uma situação de ter que provar cada partida. É único nessa situação. Né? Não tem Pablo Maia. Mendes, Nestor e... Mendes e Nestor. São Paulo só joga com 2 meio de campo. Mendes e Nestor. É bonito e isso. Luciano, Rato, Caleri e Galo. Ele não joga só assim, contra o Santos não jogou. Contra o Santos contra o Corinthians também não foi? Sim, perdeu, né? Acontece. Não, mas amanhã é um jogo em casa que ele deve jogar assim. Tô certo? Então, mas se ele colocar o Nestor com esse meio campo físico que tem o São Bernardo, vai ser um problema, é um bom ponto, hein? É um problema. É um problema. Além do que... Ele pode rever isso? Eu não sei, ele tem falado muito do São Bernardo, né? Algumas rodadas. Então, mas tem uma curiosidade, né? Quando ele resolveu... é muito curioso isso. Quando o Rogério resolveu mexer no time por conta da qualidade do adversário, e foram poucos adversários que exigiram isso nesse campeonato, Palmeiras, Corinthians, Bragantino e agora São Bernardo, se for o caso. O Santos não, porque o Santos vinha muito mal naquele momento, né? E acho que aí foi o time que ele imaginava independentemente, e choveu pra caramba, e foi aquela questão da bola parada e tal, enfim. Mas acabou não tendo grandes resultados, né? O São Paulo não perdeu pro Corinthians, perdeu pro Bragantino, empatou com o Palmeiras, acho que foi bem, quando ele mexeu nesse 4-2-4. Eu acho que ele não vai mexer mais. É o Kleber Bento que fala: amigos, o Galopo não pode jogar no lugar do Nestor, e voltando todos os zagueiros, se ele não pode ir no 3-5-2, esse 4-2-4 ficaremos vulneráveis para jogos mais difíceis e adversários mais fortes. Ué, você acabou de falar que quando ele mexeu nesse negócio, perdeu. Contra os adversários mais fortes. O Corinthians e o Bragantino. Sim. Ué, então... Não, eu estou dizendo que cada derrota teve sua história, né? Isso eu ia falar, né? Do não é o modelo, né? A do Bragantino, ele talvez tenha perdido porque ele não mexeu nos 10 minutos finais no time. Mas é a do Corinthians? Perdeu, desse jeito. Perdeu. Foi a saída do Luciano do time, né? Um jogador a mais no meio de campo. Mas eu acho que não foi exatamente pela mexida que ele perdeu. Mas, de fato, tá lá. Eu acho que, em relação ao São Bernardo, que é um time, de fato, talvez o time mais forte do campeonato, em termos físicos, essa formação vai sofrer. Essa formação vai sofrer bastante. A zaga é a mesma, é isso? A zaga não tem ninguém mais. Os caras estão jogando as 6 partidas seguidas. Né? Isso. Os da mesma dupla, não tem zagueiro no banco.
também ninguém mais machucou. É um fato. Não, eu não tô... Continuou com 12 fora. Mas eu tô dizendo, parou isso. Tava acontecendo todo jogo. É que, na verdade, os intervalos entre os jogos do Paulista são bem camaradas, né? Depende do time. O meu jogou em 3 dias. 2 vezes só, né? Agora tá jogando... Quanto tempo você jogar? Uma semana. Então vamos falar agora sobre um passo importante na minha carreira. Eu sempre joguei no Banfield, não joguei em outro time. Então, sair de lá, vir para aqui, gigante como é São Paulo, foi passo importante. Não vou falar que foi difícil, mas eu gosto, como falei sempre, da responsabilidade, eu gosto da pressão que se criou em mim, porque foi muita. A gente por aí, muita não me tinha visto jogar, não havia visto meus vídeos. A expectativa era grande, mas... Eu, como falei, gosto da expectativa porque acho que serve para melhorar. Não me tocou muito jogar nos 6 meses que iniciei aqui, mas eu sempre trabalhei, sempre tive confiança. Como falamos nós, que o trabalho sempre paga. Então, eu trabalhei muito, continuei ao longo do ano esforçando-me e, graças a Deus, hoje está a recompensa. Mas você é consciente que a expectativa e pressão em cima de você é diferente a de outros jogadores, né? Sim. É a realidade. Nós temos que tentar não pensar muito nisso, só enfocarnos no trabalho, dia a dia, porque se pensamos nisso, vamos criar uma pressão em nós que não vai ajudar dentro do campo. Então, eu... Intentei não pensar nisso, só enfocar-me no trabalho, ser um mais do grupo e acho que agora está dando seus resultados. Isso é equilibrado, hein? 5-5 não pode, né? Não pode, alguém tem que ganhar. Mas do jeito que você falou, eu achei que você fosse 10-0, né? All-in. Você quer all-in. São Bernardo. Não, São Paulo não ganha São Bernardo. Eu vou botar 6-4 São Bernardo. Deixa eu explicar o contexto. São Bernardo vem de 6 vitórias seguidas. Um cafezinho, por favor. Quem é melhor, Galopo ou Renato Augusto? Calma. Para com isso! Chega de Renato Augusto. É porque vocês vão falar. O Breno e o Zé Elias adoram falar de São Paulo. Então deixa eles falarem de São Paulo. Os dois. Os dois adoram São Paulo. Desde pequenininhos. Os dois gostam muito. Então eu vou falar de São Bernardo. São Bernardo tem 6 vitórias seguidas no Paulista. Na história do Campeonato Paulista, mais que ele, de time pequeno, teve o Noroeste de 56, que ganhou 9 jogos seguidos. Eu sou historiador. O Mogi Mirim, Carrossel Caipira do Vadão, ganhou 8 jogos seguidos. E o Santo André, né, que deu aquele suor em 2010 na final contra o Santos. Quem ganhou? Ganhou o Santos. Ah, legal. Não vou nem discutir. Então, foram 7 vitórias seguidas. Se o São Bernardo ganhar do São Paulo Morumbi, ele iguala aquele Santo André. Você vê o tamanho da campanha do São Bernardo, que tá brigando pau a pau. Ele tá 1 ponto atrás do Palmeiras para ter a melhor campanha do campeonato. Então, o nosso fã de esporte que conhece, ele sabe. O São Paulo foi lá e bateu na Inter de Limeira, bateu no São Bento. O São Bernardo é outro patamar, amigão. É outro. O campeonato está mostrando. Quem está acompanhando esse campeonato, o Corinthians perdeu de 2-0 e saiu barato. Saiu barato. Então, Eu vi esse jogo. Então, São Paulo e São Bernardo. Morumbi, Galopo, olha lá o Galopo sorrindo ali e tal, achando que vai ser uma moleza. Já tem mais de 30 mil ingressos vendidos, né? A torcida do São Paulo. Nervoso, o melhor jogador do São Paulo é a torcida do São Paulo. Há muito tempo. Quando vai ser o jogo? Vai ser domingo? Aliás, é o lema da torcida do São Paulo. Não vai dormir, Bernardo. Ídolos somos nós, torcedores, não é jogador nenhum. Dormir. Não é então possível. é a torcida do São Paulo que pode derrotar o São Bernardo, porque o time do São Paulo não sei não. Mas a torcida é quem tem. O Ceni deve levar a campo o Rafael, que você não gostava. O Natan, o Alan Franco, o Beraldo e o Caio Paulista. Nestor, você também não gosta. Mendes também, e Luciano, além de Galopo, Wellington Rato e Caleri. Não posso. Fala pra mim, hein? Só ressaltar algumas coisas, vale lembrar. A linha de defesa, em tese, ela é inteira reserva. Os 2 laterais e os 2 zagueiros, em tese. Eu não sei se o Diego deveria ser reserva. O goleiro é reserva, também, porque todos os goleiros do São Paulo são reservas, né? Não tem nenhum titular. Luciano, o Galopo vai ter que Tem que marcar um pouquinho mais. Galopo e Luciano de novo. O Caleri lá na frente. E você acha que esse time não tem condições de ganhar do São Bernardo, é isso, Bobo? Esse é meu ponto. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Bernardo. Muito obrigado. Quem pode fazer a diferença no favor de São Paulo é a torcida, que vai lotar o Morumbi mais uma vez. Cara, deixa eu falar uma coisa. Quando você fala que... Como é que é o maior jogador de São Paulo? O maior... Não, eu falo que o maior nome do futebol mundial é o Rodrigo Nestor. Não é isso. Da torcida. O maior jogador do São Paulo há mais de uma década é a torcida do São Paulo. Eu concordo com você nisso. Eu acho a torcida do São Paulo é um negócio espetacular. O que tem feito, né, nesse período de seca do São Paulo, que tem empurrado, ajudado, é um negócio sensacional. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Quer dizer, então, que esse time aí, que é ele que entra em campo, ninguém vai resolver nada. É só a torcida. Porque esse time aí não tem valia pra ganhar do São Bernardo. Esse time aí que... Ele tem algumas armas que apareceram. O Rato com a bola parada, acho que hoje é a principal arma. Sim. O número de gols do Caleri tem caído. Isso. Não, mas você pega os jogos que o São Paulo venceu, alguns com facilidade, alguns com aperto, passam muito pela bola parada. Como isso foi decisivo pro Palmeiras
né? E como isso está sendo decisivo favoravelmente para o São Paulo. Mas o Breno já destacou. Você pega do meio para trás, o time do São Paulo não é um time... Você falou só da bola parada. Tá, então, o nosso glorioso Galopo aqui, que é um dos artilheiros do campeonato, isso aqui também não vai jogar nada. Falando sério, esse jogo promete ser bem legal. Porque o São Paulo vive boa fase, né? Luan joga, Galopo faz gol, Rogério Ceni paz e amor, jogo no Morumbi, promessa de grande público. Vou dar as cotações, hein? Em seguida eu dou meu palpite. Vitória do São Paulo paga 1,50. O empate paga 3,81. A vitória do São Bernardo paga 6,53. Olha, esse é aquele jogo maroto, hein? Eu vou dizer que o empate pagando 3,81 é bem sedutor. Bem sedutor. Paga 3,81 aqui no sportsbet.io, nosso parceiro e patrocinador do São Paulo. Bem sedutor esse empate, mas eu acho que o São Paulo ganha ali, ó, na marra, porque o adversário é forte. 2-1 para o São Paulo. Mas, Arnaldo, e qual é o seu palpite para esse jogo? São Paulo e São Bernardo, Arnaldo, palpita daí. Pois é, nossa. São Paulo ganha na marra no Morumbi, que vai estar com bom público e tal, mas é um jogo duríssimo. São Paulo ganha por 2-1 no meu palpite. Lembrando o seguinte, São Paulo e São Bernardo é sábado, 18h30 no Morumbi. Pablo Maia, jogador do São Paulo, jogador formado em Cotia, um jogador que o São Paulo, né, precisa fazer caixa, até para você ter um respiro na questão financeira. Ao longo dessa temporada, o São Paulo entende que vai ter que vender na janela de meio de ano. E o jogador que tem assim essa possibilidade de venda é o Pablo Maia. Só que nesse momento não há nenhuma oferta pelo Pablo Maia, né? Os clubes ingleses, principalmente os clubes ingleses, tem muitos números bons do jogador, já vem acompanhando o jogador há um tempo. Você teve já o West Ham que foi atrás, você teve já outros clubes que estão ligando, buscando informações. O Pablo Maia é um jogador que tem bons números e ele tem muita visibilidade nos clubes da Inglaterra. Se isso vai se traduzir em proposta, é difícil a gente imaginar, porque ainda nesse período que a gente está do ano, final de fevereiro, começo de março, os clubes ainda estão disputando as competições, ainda não estão bolando totalmente o seu planejamento. E isso, né, tem a ver muito com as carências dos elencos. Então, quando a gente tiver um afunilhamento, né, no final da temporada, ali para abril, começo de maio, aí sim a gente vai ter uma ideia dos clubes e as suas carências nas posições. Se, claro, um clube que avalia muito bem por scouts, que tem números bons em relação ao que é o Pablo Maia e sente a necessidade de contratar um jogador nessa posição, esse clube vai, evidentemente, sondar, esse clube vai abrir conversas e vai fazer uma oferta. Por enquanto, é muito scout, muito clube que liga para buscar informações. Nada passa disso. Mas o São Paulo entende que precisa vender para equilibrar as contas no meio da temporada, até do meio para diante da temporada, e sem dúvida nenhuma eles têm conhecimento de que o Pablo Maia é um jogador com muito potencial de venda e pode ser uma possibilidade de venda nesse meio de ano, assim como o Wellington, mas o Wellington é uma situação um pouco diferente, né? Inclusive o jogador que está machucado e é um dos únicos da posição e o São Paulo precisa dessa posição, o outro é o Rodrigo Nestor, que é um jogador que também é muito bem avaliado, mas em relação ao Pablo Maia, a possibilidade é muito maior de chegar a uma oferta e de repente se transferir para o futebol europeu. Deixa seus comentários aqui se vale a pena vender o Pablo Maia, vale a pena segurar um pouco mais no elenco do São Paulo para ele se valorizar ou tem que vender logo, fazer um caixa, aproveitar que ele está vivendo um grande momento e que é muito bem avaliado no futebol da Inglaterra. Se você... pessoal, é hoje, não é moleza não. Jogo duro contra o São Bernardo, aí 6 vitórias seguidas, mais 40 mil aí no mínimo no Morumbi, quem sabe aí 50, 6h30, sabadão, se o clima ajudar, eu acho que pode chegar. Jogo hiper mega importante para o São Paulo continuar aí mantendo a segunda posição no geral, né? Disputa entre os dois melhores ataques do campeonato. Não vai ser moleza não. E o São Paulo vai com a sua força máxima de momento, né? Lembrando que tem diversos jogadores aí ainda voltando de lesões, jogadores do departamento médico. E Pablo Maia fora, pelo caso do terceiro cartão amarelo, bobo no último jogo. Então, a escalação que foi apresentada aí pela ESPN. Não vai ser jogo fácil não, mas São Paulo agora tem bola parada e tem melhorado seu futebol. E é um desafio aí pela frente que o São Paulo vai ter que passar. A verdade é essa, né? Então vamos torcer
Esperamos aí que o São Paulo consiga mais 3 pontos. Eu acho que passando pelo São Bernardo define de vez aí sua segunda colocação, no mínimo, no geral, do Campeonato Paulista. Até porque tá difícil o Palmeiras perder pontos. Jogo contra o Bragantino e venceu, então não tem muita perspectiva para a primeira posição. Mas isso pelo menos garante até as semis, jogos em casa, que é uma boa vantagem também, porque, como o Rodrigo Bueno disse, há no mínimo 10 anos a torcida do São Paulo carrega esse time aí, né? No mínimo. E, falando ainda de São Paulo, né, falando de mercado da bola, questão do Pablo Maia, com certeza ocorrerá, sim, propostas pelo jogador no meio do ano, ainda mais se ele continuar jogando, né? Então, vamos acompanhar também, porque não é garantido. O ontem voltado bem, Jackson Mendes, você tem Nestor, vamos acompanhar. A gente vê que a preferência do Rogério é pelo Pablo Maia e pelo Nestor aí, e aí agora tem o Mendes, então você ainda... Preferências à parte ainda, o Pablo Maia vai jogar bastante e deve ficar aí na vitrine do futebol europeu, né? Lembrando que ontem, no vídeo de ontem, já correram propostas pelo Galopo. Galopo aí que vai hoje, no final de sábado, na ESPN fazer o Resenha, né? O programa aí de entrevistas aí junto ao André Pirral. Então, possivelmente nos vídeos da frente eu vou estar mostrando algumas partes da entrevista do jogador. Mas o que já se sabe é que foi feita uma pergunta pro Galopo se ele deixaria de jogar em algum time do Brasil. Ele de primeira falou, nunca jogarei no Corinthians. Já ganhou mais ainda a minha torcida. Então é isso, pessoal. É o São Paulo que tem o seu último grande desafio da primeira fase hoje contra o São Bernardo. Mas também deve ser visto como um bicho-papão. Mais um desafio. O São Paulo é gigante e tem que passar por cima. É obrigação, né? E, claro, algumas movimentações ainda de mercado da bola. Mais a nível de especulação. Mas, como eu sempre digo, o São Paulo não para. E vamos que vamos, São Paulo é hoje, sabadão, para fechar de vez a semana de carnaval aí com mais uma vitória. Seriam 4 vitórias seguidas, algo que não ocorre há um ano. Então é isso, pessoal, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de colores minha e do Bernardinho, meu filho. Um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.